Olá, você está no canal Cinema Flash. Hoje iremos resumir um filme de ação e ficção científica chamado 65, Ameaça Pré-Histórica, de 2023. Há muito tempo atrás, antes do planeta Terra ser habitado por humanos, civilizações antigas ocupavam um planeta conhecido como os Sumares. E aqui conhecemos os Miles, onde seus habitantes, conversando com sua esposa Alia a respeito da viagem espacial com duração de 2 anos que aceitou fazer para que possam custear o tratamento da filha, que sofre de um grave problema de saúde. Millie se mostra receosa em contar para a garota sobre a viagem, já que sabe o quanto ela ficará triste. Mas Alia o encoraja, alegando que será por uma boa causa. Após alguns instantes, ele se aproxima de Nevine, sua filha, e a ensina como assobiar, usando as 2 mãos. Após algumas tentativas, a garota finalmente consegue. Em seguida, o surpreende ao dizer que ele pode viajar tranquilo, pois entende a importância disso. A cena muda e se passa alguns anos depois, e vemos a nave em que Millie e o piloto fazendo uma viagem de retorno ao planeta Sumares, transportando 10 tripulantes que estão em sono criogênico. Um certo dia, após ter deixado a nave no piloto automático, ela é despertada com vários alertas de que estão enfrentando uma perigosa tempestade de meteoritos. Desesperado, Millie tenta manter o controle da nave para desviar deles, mas infelizmente as colisões são inevitáveis e ela é atingida seriamente, o que a faz cair no planeta Terra. Porém, 65 milhões de anos atrás. Durante a queda, a nave é dividida em 2 partes. Algum tempo depois, Millie acorda com o alerta do computador, dizendo que eles estão em um local desconhecido. Ele tenta enviar um pedido de socorro, mas em vão. Preocupado com os outros tripulantes, ele veste seu traje de astronauta, se equipa com uma arma e sai à procura deles. Infelizmente, logo percebe que dos 10 tripulantes, 9 não sobreviveram e um está desaparecido. Muito triste, Millie retorna para o resto da nave e faz novas tentativas de contato, mas em vão. Para tentar manter a calma, Millie coloca um vídeo da filha. Alguns instantes depois, o GPS de um dos tripulantes é acionado informando que ele está vivo e que seu criotanque está a alguns metros dali. Ao chegar lá, Ellie percebe que precisa agir rapidamente, caso contrário a garota, que ainda está em sono criogênico, irá falecer. Após atirar no controle que a mantém presa ali, Millie consegue tirá-la ainda com vida. Enquanto caminha de volta até a nave, Ellie fica bem assustada ao se deparar com a pegada de um predador gigantesco. Na manhã seguinte, Millie acorda assustado após sonhar com Nevine. Alguns instantes depois, ele faz buscas no seu computador de mão, tentando achar a localização da outra metade da nave, pois lá contém uma cápsula de fuga, mas em vão. Millie decide dar uma explorada no local para tentar descobrir o paradeiro da metade da nave. Enquanto caminha, se depara com a ossada de um enorme animal, que indica o quão perigosos são os predadores locais. Enquanto observa, ele é surpreendido por uma explosão de um geyser muito quente, que por pouco não o acerta em cheio. Após alguns instantes, Millie avista um enorme objeto brilhante. Ao ativar o computador de mão, ela confirma que aquilo é outra parte da nave e está a uns 20 km dali no topo de uma montanha. Enquanto observa, tentando achar o melhor caminho a seguir, Millie é atacado por um pequeno dinossauro. Como se trata de uma espécie pequena, ela rapidamente consegue derrotá-lo. No caminho de volta para a nave, Millie nota uma movimentação estranha dentro das matas e logo descobre que é Koa, a sobrevivente. Assustada, ela foge, mas ao se deparar com um dinossauro enorme sem vida, o medo toma conta dela e desiste de fugir. Ao chegarem na nave, Millie cuida do ferimento que a garota levou enquanto fugia dela. Ellie tenta explicar que estava numa missão que levava ela e outros tripulantes para casa, quando foram atingidos por milhares de meteoritos. Infelizmente, essa explicação de nada adianta, pois Koa não entende o seu idioma. Para tentar se comunicar, Millie espalha um tipo de pó na mesa e explica que devem chegar até a montanha, pois a cápsula de fuga está na outra parte da nave. Koa se aproxima e desenha seus pais, dando a entender que quer saber o paradeiro deles. Millie a ensina a chamá-los de família e mente que eles estão na outra parte da nave. Enquanto passeia pelo que sobrou da nave, Koa encontra as gravações de Nevine e decide assisti-las. Enquanto assiste uma por uma, nos é revelado que durante as primeiras viagens de Millie, Nevine foi internada às pressas devido a apresentar os primeiros sintomas de seu grave problema de saúde.
Ao perceber que Koa está assistindo uma das gravações onde Nevin diz estar cansada de viver doente sem sequer ter o pai por perto, Melis interrompe a gravação e informa que logo partirão. Depois disso, ele começa a preparar os equipamentos de segurança. Cerca de meia hora depois, os dois dão início à caminhada rumo à cápsula de fuga. Enquanto caminham, Koa se dá conta de algo vermelho brilhante no céu. No entanto, não vê necessidade de contar isso a Melis. Durante o trajeto, Koa, entediada, pega umas frutinhas e começa a jogar em Melis. Ela acha a brincadeira bem irritante e pega uma dessas frutinhas, coloca no scanner. Ele mostra que são altamente venenosas. Um pouco mais adiante, a dupla encontra um pequeno dinossauro em apuros. Koa não pensa duas vezes e decide ajudá-lo. Melis tenta impedi-la, mas em vão. Ao perceber que é uma espécie dócil, ele muda de ideia e lhe presta socorro. Assim que a pequena criatura se distancia, ela é atacada por um bando de predadores carnívoros. Ao ver essa terrível cena, Koa começa a gritar, com medo que esses predadores os vejam. Melis a puxa para que se mantenham escondidos. Após os predadores irem embora, os dois saem dali. Melis resolve dar uma parada na cachoeira onde descansam e se refrescam. Ela aproveita para ensinar um pouco do seu idioma. Ao se afastar para encher o frasco de água, Koa encontra uma bela flor e o presenteia. A princípio, Melis recusa, mas após perceber se tratar de um gesto de carinho, ela aceita. Alguns minutos depois, o scanner perde a localização da montanha onde a nave está. Para tentar descobrir qual rumo devem seguir, Melis resolve escalar uma árvore. Em um determinado momento, ela vê um inseto em sua mão, e ao tentar se livrar dela, o galho quebra, fazendo com que ele caia. A queda faz com que ele desloque o braço. Mesmo com muita dor, Melis tenta colocá-lo de volta no lugar. Infelizmente, suas movimentações e gemidos são ouvidos por um bando de predadores. Diante dessa situação de perigo, Melis pede que Koa pise em seu braço para ajudá-lo a colocar no lugar. Para a sorte dos dois, esse plano dá certo, o que os salva de serem devorados por um dos predadores. Ao perceber que aquela arma não dará conta de tantos, ele pede que Koa corra o mais longe possível e se esconda. Em seguida, Melis arremessa alguns dispositivos que se transformam em explosivos. O único esconderijo que Koa acha é a céu aberto e logo se vê bem próxima de alguns predadores voadores. Enquanto tenta se esconder deles, os predadores de antes a encontram. E quando está a um passo de atacá-la, Melis aparece e a salva. Ao se distraírem, pensando que não tem mais nenhum deles por ali, Koa é pega por outro predador que a leva arrastada pela cauda. Melis imediatamente os persegue e consegue espantá-lo com um tiro. Muito assustada, a Koa começa a chorar e dá a entender que precisa de um pouco de espaço para conseguir digerir o que passou. Melis tenta convencê-la que precisam seguir caminho, mas ela o ignora. Sensibilizado pelo choro da garota, ela concorda em permanecer ali. Após algum tempo, ele tenta chamar sua atenção assobiando com as mãos. Outro que funciona e após alguns minutos, Koa surpreende assobiando de um estilo diferente. Ao perceber que ela está mais calma, Melis a chama para seguir em frente. Após uma longa caminhada, os dois chegam a uma caverna onde pretendem passar a noite. Melis coloca vários sensores de aproximação, no caso de algum predador se aproximar enquanto dorme. Após ligar seu pequeno computador, ele é informado de que algo anormal está se aproximando no céu. Ao ativar o scanner, ele percebe se tratar de um enorme asteroide. Antes de dormir, Koa lhe entrega uma das gravações de Nevin que pegou na nave. A princípio, ele se mostra chateado pela atitude da garota, mas logo se distrai após colocar a gravação no computador e rever a imagem da filha. Após alguns instantes, uma enorme tristeza toma conta dele, ao lembrar do momento em que Alia lhe deu a triste notícia que Nevin não resistiu à gravidade da tal doença, e ele não estava lá para se despedir. Algumas horas mais tarde, ele acorda com um alerta dos sensores avisando que um predador está se aproximando. Ao tentar acordar Koa para avisá-lo do perigo, ele percebe que dentro de sua boca tem um inseto. Melis rapidamente pega um de seus equipamentos e consegue removê-lo. De repente, os sensores disparam, alertando que o perigo está a um passo deles. E é nesse momento que um enorme dinossauro aparece na caverna. Para tentar escapar, os dois entram num túnel que é naquela caverna. Após ativar o scanner, o computador informa que mais à frente tem uma possível saída. Após uma longa caminhada e de passar por espaços estreitos, os dois se deparam apenas com um beco sem saída. E ao olhar em volta, ela encontra um pequeno espaço entre rochas e ao perceber uma corrente de ar vindo dali, decide escavar. Após algumas horas, ele se dá conta que não está tendo progressos e desiste de continuar escavando.
Nesse momento, Koa fica bastante irritada e insiste para que Millis continue, para que possam chegar até a montanha e encontrar os seus pais. Após ela repetir a palavra família por várias vezes, Millis resolve abrir o jogo e conta que seus pais não estão mais vivos. Porém, Koa não dá importância para o que ele acabou de revelar, pois não entende o idioma dele. Após alguns instantes, Millis tem a belíssima ideia de colocar os pequenos explosivos naquelas rochas. Seu plano dá certo. No entanto, a passagem que consegue abrir é muito estreita. Ela divide os explosivos com Koa, caso algo dê errado, e pede que ela vá na frente. Enquanto se rastejam pela tal passagem, ocorre um desmoronamento que os separa, o que o deixa desesperado. Após alguns instantes, Millis dá conta que não está sozinho. Assustado, se equipa com a arma e pega o caminho de volta para a estrada da caverna. Em meio àquela escuridão, Millis liga o scanner para saber onde está o dinossauro. Mas enquanto faz isso, ele é atacado e sua arma voa longe. O dinossauro o ataca novamente e morde seu braço. Apavorado, Millis luta para se manter vivo e consegue alcançar o scanner e aciona um comando emitindo um som estridente. Com isso, o dinossauro se distrai e Millis o finaliza. Nesse meio termo, o Koa consegue sair da caverna e decide se aventurar seguindo o caminho pela floresta. Enquanto explora a área, ela encontra um enorme osso e tem a brilhante ideia de conservá-lo para usá-lo como uma arma. Em seguida, esmaga as frutinhas venenosas e banha sua nova arma para torná-la ainda mais fatal e embrulha numa folha antes de guardá-la na bolsa. Millis consegue sair da caverna e vê que o asteroide está cada vez mais perto e, ao usar o scanner, é informado sobre o seu poder catastrófico, o que ocasionará a extinção de qualquer ser vivo em todo o planeta. Desesperado, ele vai atrás de Koa para que possam fugir antes da colisão. Nesse meio termo, Koa ouve barulhos e se esconde. No entanto, é atacada por um pequeno dinossauro. Seus gritos foram ouvidos por Millis. Ela consegue escapar e usa os explosivos para acabar com o predador. Ao correr para ajudá-la, Millis tropeça e cai numa poça de lama pegajosa. Sem ter como escapar, ela grita várias vezes por Koa para salvá-lo. No entanto, a garota não chega a tempo e ele afunda por completo. Após alguns instantes, ela aparece e o ajuda a escapar dali com o tronco de uma árvore. Emocionado, Millis a abraça fortemente e agradece por ter salvado sua vida. Em seguida, tenta explicar através do scanner que um enorme asteroide se aproxima e os dois só têm 12 horas para escapar dali. Assim que anoitece, os dois finalmente conseguem chegar a tal montanha onde está a cápsula de fuga. Ao chegar na nave, ela liga o computador e tem a confirmação que a equipe de resgate recebeu o pedido de socorro e marcou um ponto de encontro no espaço. Koa se afasta para ir em busca dos criotanques, onde estão os seus pais. Ao encontrar tudo destruído, ela entra em pânico por descobrir que seus pais não estão mais vivos. Koa repete desesperadamente a palavra família. Muito triste, Millis lhe mostra uma foto de Nevine e conta que perdeu a filha para uma terrível doença e não estava lá para se despedir. Ela diz que não quer que isso se repita e sua missão agora é mantê-la viva. Apesar de não entender seu idioma, ela entende suas reais intenções e o abraça fortemente. Ao perceberem que o perigo está bem próximo, os dois entram na cápsula de fuga. Após alguns instantes, uma sequência de meteoritos começam a cair. Quando Millis está prestes a apertar o botão de lançamento, a nave é atingida e despenca a montanha abaixo. Após terem ficado inconscientes com a queda, Koa acorda e tenta ativar o botão de lançamento. Mas o computador informa que a cápsula não pode ser lançada devido à posição que se encontra. Após alguns instantes, a cápsula começa a ser atacada por um enorme dinossauro. Ao procurar sua arma, Millis descobre que ela caiu do lado de fora da cápsula. Ao alcançá-la, ela se dá conta que está desconfigurada. Após alguns instantes, um outro dinossauro aparece. Millis se esconde e tenta reconfigurar a arma. Para tentar salvá-los, Koa tem a brilhante ideia de colocar a gravação de Nevine no scanner, fazendo com que se forme um holograma da garota. Millis se emociona ao ver a filha dizendo que o ama. Os dinossauros se aproximam pensando que tem uma garota ali. Nesse momento, Millis atira e finaliza com um deles. Atraído pela luz do scanner, o outro dinossauro ataca novamente a cápsula em que Koa está. Millis se aproxima e acerta vários tiros até descarregar toda a arma, finalizando também com esse. Graças aos empurrões dado pelo dinossauro antes, a cápsula ficou na posição correta de lançamento. Antes que Millis consiga entrar na cápsula, um dinossauro aparece e começa a persegui-lo. Millis avista os geysers e bola um plano de atraí-lo até lá. Em seguida, se aproxima de um buraco que está para expulsar um jato quente. Infelizmente, seu plano não dá certo. E no momento que está para ser devorado pela fera,
Koa se aproxima com sua arma exclusiva embebida de veneno. Ele desfere um golpe. O dinossauro envenenado começa a se debater, e nesse momento a explosão de um geyser o atinge fatalmente. Em seguida, Milles e Koa caminham de volta para a cápsula em meio a uma chuva de meteoritos que estão caindo bem próximo deles. Após alguns instantes, os dois conseguem decolar antes de serem atingidos pelo asteroide que provocou a extinção dos dinossauros no planeta Terra. O filme termina com os dois indo ao ponto de encontro com o resgate.